Fala meninos e meninas, estamos aqui mais uma vez no site Fábrica D, nos nossos estúdios, e vamos hoje começar a nossa primeira aula de geometria plana. Esse assunto pra caramba é importante para a prova do Enem, né? A gente vai pegar hoje uma parte bem básica, aquele iniciozinho de tudo mesmo, em que a gente vai dar uma pincelada em cada conceito que você vai ter, mais o que vai estar na apostila de exercícios para resolver no site, só para realmente ter aquele pontapé inicial. Isso é um assunto longo pra caramba, que a gente vai ter que pegar em várias aulas, tá bom? Então, vamos nessa, galera. Qual é a ideia então aqui hoje, né? Sem enrolar. Vamos pegar desde o conceito básico de ângulo, passando por todos os tipos de ângulos que existem, ângulos adjacentes, aqueles opostos ao vértice, que é a parada de complementar e tal, até chegar na parte de triângulo com as definições mais básicas. Beleza? Vamos lá então. Qual é a ideia então aqui, meu querido? Um ângulo, né? O que é um ângulo? Como é que você define, que você conceitua um ângulo? Bom, a gente pode falar aqui que a gente vai pegar duas semirretas, OA e OB, e que um ângulo seria meio que esse espaço que eu tenho aqui entre as duas semirretas, né? Então, no caso aqui, semirreta é o quê? Tem origem e não tem fim, beleza? Então, você vai ter que, no caso aqui, o símbolo de um ângulo, geralmente, ou é uma letra grega, como esse alfa, ou você coloca cada letra que forma aqui, no caso, aqui o ângulo com o vértice, essa pontinha no meio, com um acento circunflexo, indicando que ele justamente é o meio, tá? Então, isso é o que você vai fazer para indicar um ângulo. Ou uma letra grega, ou então vai colocar esse chapeuzinho aí no meio para saber onde ele começa e onde ele termina, tá bom? Agora, o que vai acontecer aí? Você tem várias classificações de ângulo existentes, tá? A primeira delas seria aqui os tais ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes, galera? Ângulos adjacentes são quaisquer pares de ângulos que possuem, no caso aqui, um lado comum, tá? A, O, P e C. Digamos que aqui no meio tem o alfa e aqui no outro tem um beta. Então você vai ter que o segmento AB aqui seria justamente o lado em comum que esses, no caso, dois ângulos possuem, tá? Então, justamente aqui, esse lado em comum vai ser o AB, tá legal? Bom, não confundam ângulos adjacentes, que são qualquer situação em que você tem um lado comum, com a situação específica em que eu tenho a bissetriz de um ângulo, tá? No caso da bissetriz, o desenho seria mais ou menos parecido, só que aí o que vai estar acontecendo? Você vai ter aqui que esse tal lado comum está dividindo o ângulo em exatamente duas partes iguais, tá? Então, tem isso aí de que ele divide aqui em dois ângulos de mesma medida, ok? Então, divide em dois ângulos iguais. No caso, a bissetriz é a linha que faz isso, que é o segmento AB aqui, tá? Ela que seria, no caso, a bissetriz aqui da gente, ok? Agora, meu querido, toma cuidado que, é claro, não vai cair numa prova, marque a opção que melhor define uma bissetriz, né? Não vai cair isso. O que ele vai cobrar, então? Consequências da existência da bissetriz. Por exemplo, ele pode, no caso aqui, pegar e o seguinte, há coisas que eu vou falar aqui que nas próximas aulas, ou até mesmo dentro de uma questão, se você não sabe, se você tiver perdido, você vai achar que eu tirei da cartola, tá? Isso é uma falta de embasamento em geometria, que é o que a gente está fazendo então aqui. Então, o que você vai ter então? Essa parte aqui, ó, se eu redesenhar aqui o espaço entre dois ângulos com a sua correspondente bissetriz, tá? O que eu quero que você saiba?
Se eu tirar a distância de um ponto da bissetriz até cada lado do ângulo que eu tinha originalmente, e, gente, distância de ponto a reta é sempre por uma perpendicular, tá? Então, o que eu quero que você saiba é que sempre essa medidazinha de P até A será igual à medida que eu tenho ali de P até B, tá? Você tem que aqui, quando eu pego qualquer ponto dentro da bissetriz, que a distância dele até cada lado que forma um ângulo original é a mesma, tá? Isso são aquelas coisas que mais à frente, no meio de uma questão, parece que a gente fez uma saída mágica, só que não é. É que a pessoa não sabe isso. Agora, também não vá confundir bissetriz de um ângulo com mediatriz. Amigo, tem alguns nomes aqui que o cara começa a confundir. Mediana com mediatriz, mediatriz com bissetriz, e aí começa a fazer uma confusão. Mediatriz, meu querido, o que é mediatriz? Mediatriz é relativo nem a ângulo. Mediatriz é uma parada relativa a segmento. A mediatriz de um segmento, ela, no caso aqui, vai ser aquela linha que vai dividir o segmento ao meio, sendo também, ao mesmo tempo, perpendicular a ele. Então, você marca aqui o ponto médio, forma 90 graus com esse ponto médio e liga um dado ponto qualquer dessa linha, que já é a mediatriz, até cada extremo do segmento original. O que vai acontecer? Quando você fizer isso, você vai acabar formando um triângulo que, cara, é um triângulo isósceles. Porque no triângulo isósceles é que a altura divide a base ao meio. Então, como você vai estar formando um triângulo isósceles, por isso que os lados ali PA e PB são iguais, tá? Outra coisa que no meio de uma questão fará mais sentido. Não aqui, do nada, meio que a esmo, tá? Meio que aqui sem uma questão que force a barra para isso aparecer, tá bom? Então, a mediatriz em si é essa linha amarela aqui, ó. Isso aqui é a mediatriz, ok? Ela está dividindo ao meio o segmento e formando 90 graus com ele, tá? Bom, passado isso, qual é uma outra classificação aqui existente, né, para ângulos? Uma bem boboca, que são os ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são aqueles onde eu tenho que posso pegar aqui, fazer duas retas concorrentes e aí pego cada ângulo que está presente na continuação de uma dessas concorrentes, tá? Então esse θ será igual a esse beta aqui. Ângulos opostos pelo vértice, eles têm o mesmo valor, tá? Cara, a justificativa disso é a parada bem mongoloide. Repara o seguinte, ó. Se eu pego ali... Perdão. Se eu pego ali e olho para os ângulos alfa e θ, qual é a soma que eles têm? Isso, 180. Né? Vamos anotar isso? Se eu pego os ângulos alfa e θ, eu tenho que alfa mais θ vale 180. E se eu tenho e pego ali os ângulos alfa e beta, eu tenho que a soma alfa e beta vai ser o quê? Também 180, tá? Mas eu não estou, então, escrevendo a mesma coisa que o 180 por dois caminhos diferentes? Então, se as duas coisas valem 180, eu posso pegar e igualar o alfa mais beta ao alfa mais θ. Você vai ter que beta será igual a θ, tá? Que são justamente ali os ângulos opostos pelo vértice. Por isso que eu falei que o oposto pelo vértice tem, no caso, essa consequência, tá? Eles são iguais. Beleza? Bom, tem outros nomes também nesse início, né? São coisas que são jogo rápido. Ângulos complementares. Ângulos cuja soma é igual a 180 graus, tá? Então, se eu tenho que alfa mais beta somam 180, né? Complementares, perdão. Ângulos cuja soma dá 90 graus, ô neném, né? E aí, você vai ter o quê, né?
Se eles são complementares, eles somam 90. Ou eu posso, por exemplo, isolar o beta ali. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que o beta, ele será igual a 90 menos alfa. O beta é 90 menos o alfa. O beta é 90 menos alguém. Eu diria que o beta é o que o alfa precisa ter para chegar a 90. Ele é o complemento do alfa, tá? Então, quando o ângulo é 90 menos alguém, eu falo que um é o complemento do outro. Então, esse cara aqui ele vai ser o complemento do ângulo alfa. Tá? Da mesma maneira, ângulos suplementares são aqueles cuja soma dá 180. Somam 180 graus. Eu diria então que eu tenho alfa mais beta, que é igual a 180. E aí, a mesma história de antes. Se eu pego aqui o beta e isolo ele, eu posso falar que o beta ele vai ser igual a 180 menos alfa. Ele é o que falta ao alfa para se tornar igual a 180. Ele seria o suplemento do alfa, tá? Então, suplemento de alguém não é a whey protein, né? Tá, calha a boca, né? Você tem aqui a fórmula, né, de você formar a tua maltodestrina, né? Você aqui tem aqui a fórmula do suplemento de alfa, tá bom? E, finalmente, nossa, professor Fortão, tá entendendo, hein? Tá entendendo os produtinhos. Então, ó, ângulos replementares. Ângulos replementares, esse eu não conheço, não. Pois é, replementares são aqueles cuja soma vale 360. Aqueles cuja soma vale 360, ou seja, né? Você vai ter que aqui, ó, se eu faço do beta que nem um jogador de LoL, se eu isolo o beta, se eu deixo ele uma pessoa isolada, brincadeira, hein? Olha a pedra, né? O pessoal do LoL vai querer me matar, então aqui o beta vai ser 360 menos alfa, tá? Então, nesse caso, eu diria que ele é o replemento do alfa. Tá? Então, ângulos complementares somam 90, suplementares 180, replementares 360. Belezinha? Tá. Tem alguma outra classificação? Tem várias. Na verdade, isso aqui é uma aula bem ampla, né? Existem várias classificações existentes de ângulos. A gente pode também classificar aqui pelo seguinte. Voar, voar, subir, subir, ir aonde for, descer até o céu cair, anjos de gás, asas de algodão, então voar, feito um balão. Bom, olha aqui, ó, você vai ter o seguinte. Você pegar aqui, existe um ângulo reto. Podia até ter falado desses 3 anos, que eles são tão mais fáceis, se bem que essa parte inicial é bem tranquila. Reto é aquele, galera, que vai ter um ângulo de 90, né? O famoso ângulozito de 90, retas perpendiculares que eu tenho aqui, ok? Agudo é aquele menor que 90. E obtuso é aquele maior do que 90. Então, quando o ângulo for menor que 90, eu digo que ele é agudo. Quando ele for maior do que 90,
eu digo que ele é obtuso, tá? Besteirinha, besteirinha por enquanto, facinho, facinho, tá bom? Agora, existe uma coisa aqui que é aí que as questões começam de verdade a cobrar algo, né? Assim, mais útil, né? Que dá origem a questões melhorzinhas, que é o que eu vou falar agora. Ó, se você não tinha copiado, volta o vídeo aí, pausa, para copiar o quadro, hein? Vamos lá, tá? Então, o que você vai ter aqui, galera? Bom, pegar e fazer o desenho aqui, né? Que é daquela parte de paralelas cortadas por uma transversal. Retas paralelas cortadas por uma transversal. O que vai acontecer? Esse caso aqui faz duas retas paralelas R e S. Corta por uma linha tortinha, que é a transversal, que é a reta T, tá? E aí vão marcar todos os ângulos que foram formados lá dentro. Um A, um E, um C, um ângulo G, aqui o ângulo B, um D, um F e um H, tá? Bom, o que acontece então aqui? Já coloquei essa galera com a mesma cor para que você perceba o seguinte. Existe uma ideia, tem vários nomezinhos que quando você estava lá no ensino fundamental, eu queria que você decorasse aqui. Ah, qual par de ângulos, que é de ângulos colaterais, não sei o quê. Não tinha uns nomes assim? Vou ser sincero contigo, o nome aqui, ele não é importante. Mas você saber visualizar e saber quem é igual a quem, ou quem com quem soma 180, isso é importante, tá? Isso eu quero que você veja. Eu vou colocar o nome no quadro, só para melhor você estar acompanhando por uma apostila e tal, não sei o que, entender o que está acontecendo. Mas o importante é, visualmente, você enxergar quem é igual a quem com quem soma 180. Porque é isso que tu vai usar na questão. Não é um nome. O cara vai cair perguntando nome. Ah, me fala quem é colateral. Ninguém vai perguntar isso, tá? Então, presta atenção aqui, ó. Para você, perdão, enxergar melhor isso aqui, ó, faz o seguinte. Finge que eu cheguei aqui com a tesoura, não é? E aí eu cortei a parte de cima, copiei e colei aqui embaixo. Já está percebendo que intencionalmente eu coloquei esses ângulos com as mesmas cores para indicar aqueles que já são iguais, que têm a mesma medida. Isso não foi à toa, tá? Você vai ter o quê? Se eu corto, copio e colo esses quatro lá embaixo, eles vão cair com o A encaixando perfeitamente no E, o C em cima do G, o D em cima do H e o B em cima do F. Vai ser isso, tá bom? Então você vai ter o que aqui? Esses ângulos que se encaixam, eles já têm um nome. São chamados de ângulos correspondentes. Então, os pares A com E, ali também C com G, ou então D com H e B com F, são ângulos que têm a mesma medida, tá? Mesmo valor, ok? Então, aqui, ó, ângulos que estão nesses pares, botar nem assim, o cara vai pensar que os quatro são todos iguais, né? Então, possuem a mesma medida. Quem está dentro de cada parênteses com o outro cara, né? Ninguém logo pensar que é tudo igual, então fala que os outros são iguais. Tem sempre alguém a fazer isso, né? Tá bom? Belezinha, gente?
Tranquilo? Aí, quais mais tipos de ângulos que a gente vai ter, né? Além desse que eu estou te falando, tem mais outras duas subdivisões, que é o seguinte, eu posso ter aqui os chamados também, ângulos que são os chamados colaterais internos e colaterais externos, tá? Então, a gente vai ter o que aqui? Primeiro, né? Ângulos que são chamados colaterais. Tem os colaterais internos tem os colaterais externos. Colateral, ângulos do mesmo lado da transversal, ok? Só que os internos do mesmo lado e entre as paralelas. Externos do mesmo lado e fora da região entre as paralelas. Então, colaterais do mesmo lado, internos, D e E ou C e F. Externos, A e H ou B e G. Repara que o E é igual ao A. E o que o A faz com o D? Eles, somam 180, tá? Então você vai ter no caso aqui ó, o seguinte, mané. Você vai ter que ali o D e o E e também ali o C e o F são colaterais internos, já externos A com H ou B com G. E aí, eles somam 180 graus, tá? Beleza? E temos ainda os ângulos que são os, no caso aqui, alternos. Em que também a gente vai ter os que são internos e vai ter os que são externos. Alternos, como o nome fala, eles daqui estão alternando o lado em que eles se encontram em relação a, no caso, a transversal, tá? Então, a gente vai ter o quê? Vai ter que eu tenho, por exemplo, alterno, um cara de um lado, um cara do outro, só que pode estar na região fora das paralelas ou dentro das paralelas. Tipo, alterno e externo fora, A e G, ou H e B. Ou adentro, pega um em cima, que é o D, agora troca de lado e troca de paralela. Você vai trocar o lado onde ele está e a paralela na qual ele está apoiado. Não tem uma direita lá em cima? Você vai pegar uma à esquerda e lá embaixo, tá? Que vai ser o F aqui. Então, D e F, ok? Ou, no caso, também C e E. Então, D e F, C e E são exemplos de alternos que são internos. Beleza? Então, D e F, C e E, ou os externos, A e G e B e H. Tá? E aí você tem que eles têm o quê? Gente, D e G, só que o G não é igual no caso. O G, no caso aqui, o que vai acontecer, né? A gente vai ter D e F, caramba, ô meu Deus, né? Ô neném. Então aqui, ó, o F é igual ao B. E o B e o D não são opostos pelo vértice? Então eles têm o quê? A mesma medida, tá? Então alternos são, no caso, ângulos que possuem o mesmo valor, a mesma medidazinha, tá? Bem como já acontecia aqui no caso com os correspondentes. Beleza, gente? Tá legal? Então, repara, você aqui não tem que ficar ligado em como que você vai estar nomeando. O que é alterno interno? O que é alterno externo? Não é isso que é importante. O que eu quero que tu saiba
é justamente, no caso, aqui, né? Quem é igual, quem soma 180 e por aí vai. Então, correspondente ao terno, eles têm a mesma medida, tá? Já somar 180 é o caso ali dos colaterais. São eles que somam 180. Tá legal, gente? Beleza? Não acabou aqui ainda não. A nossa primeira aula de geometria plana tem mais várias coisas que eu vou falar ainda, tá? Isso aqui é só uma primeira parte. Fica ligado na próxima aulinha que vem aí. Mas, como sempre sugiro, para por aqui, dá uma revisada já nesse pedaço, que é melhor para você pegar o restante que vem agora. Beleza? Tranquilíssimo? Vamos que vamos.